Estudos para concursos para o Secretaria de Saúde de São Paulo. Lei de direito administrativo, né, os específicos. Praticamente as coisas que caem do específicos são uma parte de saúde, uma parte de administrativo e uma parte de lei de acesso à informação, né? Artigo 2 da lei do decreto 58052. Vamos lá. O direito fundamental do acesso à informação, essa aqui, só para comentar, esse decreto é estadual, tá? Estadual de São Paulo. O direito fundamentado do acesso a documentos, dados a informações, será assegurado mediante 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, mediante a observância da publicidade como preceito geral e sigilo como exceção, implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos, mediante divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, e o direito fundamental, mediante fomento de desenvolvimento da cultura e transparência da administração pública, desenvolvimento do controle social e da administração pública. Artigo 3. Para os efeitos deste decreto, consideram-se as seguintes definições. Daí começa a listinha. Teve algumas questões disso, já teve questões disso, dessas definições. Basicamente, a maioria das questões são sobre essas definições. Para os efeitos deste decreto, consideram-se... Mas tem muita pouca questão desse decreto, tá? Para os efeitos desse decreto, consideram-se as seguintes definições. 1. Arquivos públicos são conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista também, entidades privadas que são encarregadas de gestão de serviços públicos e organizações sociais no exercício de suas funções e atividades. Ou seja, tem tudo que tem o poder público junto com o direito privado que estava fazendo algum serviço público. Ele também tem que arquivar todos os conjuntos de documentos que eles acumulam, produzem ou recebem, são arquivos públicos. A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida e produzida e produzida e recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Classificação de sigilo, atribuição pela autoridade competente de grau de sigilo a documento dado ou informação. Credencial de segurança, autorização por escrito concedida por competente. Tem várias questões de credencial por algum motivo. Que habilita o agente estadual no efetivo exercício do cargo, a função, emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosos, isso é credencial. Criptografia, um processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por cifras e códigos de forma que somente os usuários autorizados possam estabelecer sua forma original. Custódia é a responsabilidade pela guarda de documentos, dados e informações. Isso aqui também caiu bastante em questões. Do público é sequência de símbolos e valores representado em algum produzido sob guarda governamental em decorrência de um processo natural artificial que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. Desclassificação, supressão de classificação de sigilo por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos que antes eram sigilosos. Já teve questão de desclassificação e da reclassificação. Basicamente, mesmo que se muda, não é considerado desclassificação, é reclassificação. E se tira, o sigilo vira desclassificação. Tirar, né? Em documentos de arquivos, todos os registros de informações e qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, são considerados também documentos de arquivo, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração pública. Falei errado. Recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração pública estadual no exercício de suas funções e atividades. E são documentos, todos os registros de informação. Disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Ou seja,
Se eles são acessíveis, documentos, informações são acessíveis pelos sistemas de informações de tipo S2Doc, o CIT. Bom, gestão de documentos é o conjunto de procedimentos ou operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, de segurança, organização e eficiência de arquivos, ou seja, qualquer tipo de movimento ou treco de organizar melhor os documentos é chamado de gestão de arquivo. Informação são dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Informação pessoal é aquela relacionada à pessoa, natural, identificado ou identificado. Informação sigilosa é aquela submetida e temporariamente à restrição de acesso público nessa sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Integridade é a qualidade de informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Marcação é a posição de marca assinalando o grau de sigilo do documento, dados ou informações ou sua condição de acesso restrito após sua desclassificação. Interessante. Metadados, essa aqui já caiu uma vez. São informações estruturadas e codificadas que descrevam e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e referem-se a, daí tem a lista de 3 carinhas de metadados. Referem-se metadados se referem-se à identificação e contexto documental, ou seja, um identificador único instituído pela produtora do documento ou informação, com nomes, assuntos, datas, locais, código de classificação, tipo aquela coisa de ofício e trecos, tipologia documental, temporalidade, destinação, versão, documentos relacionados ao idioma e indexação. Se não deu para entender, o metadado de identificação e contexto documental é basicamente todo tipo de trecos que pode diferenciar o documento para ser mais fácil de acessar ele, entendeu? Tipo, se tiver de uma língua, se for de um tipo ofício, se for de um treco, o número, o código de classificação, o código dele, o número dele, a data, Tipo, tudo isso aqui vai, tipo, cada vez vai ficar mais fácil, mais específico para o tipo de documento que você quer, né? Depois tem o metadado de segurança, que são o grau de sigilo, as informações sobre criptografias, a assinatura digital e outras marcas digitais, né? Obviamente, coisas que que confirmam a sigilosidade da treco ou tornam sigiloso. E o terceiro é o metadado de contexto tecnológico, ou seja, o formato do arquivo. Seu papel, MP3, MP4, tá. Tipo assim, formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependências de hardware, software também, tipos de mídias, algoritmos de compreensão. E o metadados de contexto tecnológico tem a localização física do documento também. Bom, depois tem o princípio de primariedade, que é a qualidade da informação coletada da fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. A reclassificação, que é a alteração pela autoridade competente da classificação de sigilo de documentos e dados e informações. O rol de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. Isso aqui é a relação anual, é uma relação anual a ser publicada pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades de documentos, dados e informações classificadas no período como sigilosas ou pessoais com identificação para referência futura. Basicamente, as autoridades anualmente têm que fazer publicidade dos documentos que eles colocaram em sigilo. Desclassificação, não, já falei, né? Já falei. Tratamento de informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso e produção, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, aclimação, eliminação, avaliação, destinação ou controle de informação. Ou seja, tratamento de informação é qualquer tipo de movimento do documento ou informação. Daí, mais próximos conteúdos ainda. O que é arquivo público, o que é autenticidade e o que é classificação de sigilo. Arquivo público é o conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades. Eu não já li isso. Cidade já li, classificação de sigilo já li, credencial de segurança já li, criptografia já li, custódia já li, dado público já li, desclassificação já li, documento de arquivo já li, disponibilidade já li, gestão de documento, informação já li, informação pessoal já li, integridade, qualidade de informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso, temporariamente, a público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Marcação é a posição de marca assinalada de grau de sigilo de documentos, dados e informações e condição de produção. Tá. Metadados, já li.
primariedade é a qualidade de informação coletada da fonte, com o máximo de detalhamento e sem modificações. Reclassificação. Aqui, serviço ou atendimento presencial é aquele prestado à presença física do cidadão, principal benefício de interesse no serviço. O atendimento eletrônico é aquele prestado remotamente ou à distância, utilizando meios eletrônicos de comunicação. Tabelas de documentos, dados, informações e x pessoais são a relação exaustiva de documentos, dados e informações, com a restrição de acesso, com a indicação de grau de sigilo decorrente de documentos de acesso. Daí isso aqui é importante por causa que esse cada aqui, ó, com a indicação de grau de sigilo, decorrente dos estudos e pesquisas promovidos pela quem? Promovido essas pesquisas de estudos e sigilos foram promovidos por quem? Pela Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. C de comissão, A de avaliação, D de documentos e A de acesso. O CADA. O CADA aparece em todo canto. Basicamente, uma das coisas que cai bastante desse cara aqui, do decreto 5802, 052, de acesso à informação estadual, é essas siglas dessas pessoas aqui. Quem faz cada coisa. Basicamente, o cada faz. Tem três carinhas aqui no meio que vai aparecendo. Isso aqui também se condiciona junto com o ALAI, tá? Bom, a cada e publicidade pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades. Transformamento de informação, já li. Tá. Daí, disposições gerais, artigo 4. Do acesso a documentos, dados e informações. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual dever promover a gestão transparente de documentos, das informações, assegurando sua disponibilidade, autenticidade e integridade para garantir o pleno direito de acesso. É dever divulgar os documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral sob sua custódia, independentemente de solicitações. E é dever proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais por meio de critérios técnicos e objetivos ou menos restritivo possíveis. Menos restritivo possível, né? Interessante, não? Aí, artigo 5. A unidade de arquivo público do Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado, São Paulo, que se chama SAESP, ou seja, SP do final, A de São Paulo, junto com S de Sistema, A de Arquivo e E de Estado. S de Sistema, A de Arquivo, E de Estado, SP de São Paulo. Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo. É o responsável pela formulação e implementação de política estadual de arquivos e gestão de documentos, a que se refere o artigo 2, inciso 2, desse decreto tratado, deverá propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares visando o tratamento da informação. Ou seja, quem é que faz os procedimentos básicos aqui para tratar os documentos de informação? É a SAESP, o Sistema de Arquivos do Estado. Tá, daí ele fala, integra a política estadual de arquivos a gestão de documentos. Quem entrega essa política estadual? Daí fala 1, 2, 3, 4 caras que que entregam essa política de documentos. É o CADA, o SIC e o SPDOC, Sistema de Informação Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, o Serviço de Informações ao Cidadão. Tem uma ouvidoria aqui no meio, só não lembro onde é que está. E a comissões de avaliação de documentos de acesso, que a gente já leu, a que se refere ao artigo 11 do decreto. E os serviços de protocolo e arquivos dos órgãos e próprios órgãos, ou seja, um é externo e o outro é interno. Quer dizer, 3 caras são externos, que juntaram tudo, e um cara que é o próprio dos próprios órgãos e entidades, que é interno, né? Ou seja, não, já li isso, né? Tá. Daí, artigo 6. Para garantir a efetividade da política de arquivos e gestão de documentos, os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão fazer duas coisas para garantir a efetividade da política. Para garantir a efetividade, eles devem providenciar a elaboração de planos de classificação de tabelas de temporalidade de documentos de suas atividades fins a que se referem respectivamente os artigos 10, 18, 23 e 19 de um decreto chamado 48.897. E, para garantir a efetividade, também deve cadastrar todos os documentos do Sistema de Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. Ou seja, para garantir a efetividade, você tem que fazer uma tabela de eliminação, que é a tabela de temporalidade, e também gravar todas as informações e documentos que eles existem no SPDoc. Existe mesmo essa coisa de SPDoc, bem difficult assim. Não é difficult, na verdade é muito fácil de usar isso aqui.
Parágrafos únicos. As propostas de planos de classificação em tabelas e temporalidade de documentos deverão ser apreciadas pelos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades encaminhadas à unidade de arquivo público do Estado para aprovação antes de sua oficialização. Artigo 7. Ficam criados em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual o Serviço de Informações da Cidadão SIC. Olha, todos os órgãos e entidades têm que ter um sistema de informação, tá? Ou seja, um sistema de dar informação para cidadãos. A que se refere ao artigo 5, inciso 4. Deste artigo, declara diretamente subordinados aos seus titulares em local com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para 1. Realizar atendimento presencial ou eletrônico e na sede de unidades subordinadas prestando orientação ou ao público sobre os direitos do requerente, o funcionamento do Serviço de Informações do Cidadão, CSIC, a tramitação de documentos, bem como seus serviços prestados pelas respectivas unidades do órgão ou entidade. O CIC também tem que protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações, bem como encaminhar os pedidos de informações aos setores produtores ou detentores de documentos das informações. E o SIC também tem que controlar o cumprimento dos prazos por parte dos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações previstos no artigo 15 deste decreto. E o SIC também tem que realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações sob custódia do respectivo órgão ou entidade ou fornecer ao requerente orientação sobre o local onde encontrá-los. 1 e 2. As autoridades máximas dos órgãos e entidades da administração pública estadual deverão designar no prazo de 30 dias as responsáveis pelo serviço de informações do cidadão SIC. Para o pleno desempenho de suas atribuições, os serviços de informação ao cidadão SIC deverão manter intercâmbio permanente com o serviço de protocolo e arquivar, buscar informações junto a gestores de sistemas informatizados e bases de dados, inclusive os portais e sítios institucionais, e atuar na forma integrada com as ouvidorias instituídas pela Lei 10.294. Parágrafo 3. O Serviço de Informações do Cidadão, o SIC, independentemente do meio utilizado, deverão ser identificados com ampla visibilidade, ou seja, tem que ser fácil de identificar um sistema de informação ao cidadão. Artigo 8. A Casa Civil deverá providenciar a contratação de serviços para o desenvolvimento do Sistema de Integrado de Informação ao Cidadão, o SIC, capaz de interoperar com o SPDOC. Ou seja, a Casa Civil tem que dar um meio de fazer o SIC, o Sistema de Informação se ligar com o SPDOC, a ser utilizado por todos os órgãos e entidades dos seus respectivos serviços de informação ao cidadão, o SIC. Sacou? Eu tinha uma palavra extra ali no treco do artigo 8, o sistema integrado, ou seja, tem uma palavra extra que é integrado. Ou seja, o SIC se conecta com o SPDOC, criando um sistema integrado de informação também ao cidadão. Artigo 9. A unidade de arquivo público do Estado, a Casa Civil, deverá adotar as providências necessárias para a organização dos serviços da Central Atendimento ao Cidadão, CAC. Serviço, C de Central, A de Atendimento e C de Cidadão, CAC. Serviço de Atendimento ao Cidadão, instituído pelo 54. Tá. Deverá adotar as providências necessárias para a organização de serviços. Tá. Com a finalidade de, o SAC tem, o Centro de Atendimento ao Cidadão tem a finalidade duas. O SAC tem a finalidade de coordenar a integração sistemática dos serviços de informação ao cidadão, o SIC, que a gente já viu agora há pouco, instituídos por próprios órgãos e entidades. E também o SAC também tem a finalidade de realizar a consolidação do sistematização de dados a que se refere aos artigos 26 deste decreto, bem como a elaboração de estatísticas sobre as demandas e consultas e os perfis dos usuários visando o aprimoramento dos serviços. Ou seja, a Central de Atendimento do Cidadão vai fazer um apego de informação do que os cidadãos, que é o que a gente fala, que é o que eles atendem, querem. Que tipo de informação eles querem? E daí eles fazem isso para fazer essas informações para fazer perfis, para aprimoramento, certo? Parágrafo único. O Serviço de Informação do Cidadão, o SIC, deverá fornecer periodicamente à Central de Atendimento ao Cidadão, SIC, dados atualizados de atendimentos prestados. Realmente tem que dar as informações para que o Central de Atendimento possa se aprimorar, certo? Com a consulta e perfis de usuários. 10. O acesso a documentos, dados e informações compreende, entre outros, o direito de obter. Daí fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orientar sobre os procedimentos para a consequência
prospecção de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtido documento, dado ou informação almejada. 2. Dado ou informação dado obter dado a informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades recolhidas ou não a arquivos públicos. Documento dado ou informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo tenha cessado. E obter dado ou informação primária, íntegra e autêntica e atualizada. E obter documento dado ou informação sobre atividades exercidas pelos órgãos, inclusive as relativas à função política, organização e serviço. E, bom, vou terminar aqui, tá?